Bom, continuando as nossas aulas de história, hoje nós vamos falar sobre a Segunda Guerra Mundial, o maior conflito armado da história do mundo, que durou de 1939 até 1945. Eu já falei sobre a Primeira Guerra Mundial, eu já falei sobre o período entre guerras, que é mais ou menos isso aqui, mas agora vamos reforçar e falar sobre os antecedentes da Segunda Guerra. Para falar sobre a guerra em geral, eu faço outra lousa para a gente continuar a aula. Então vamos lá. A Segunda Guerra Mundial com as causas e os antecedentes da guerra. Primeiramente, a Primeira Guerra foi mal resolvida. Essa Primeira Guerra, que terminou com o Tratado de Versalhes, ela saiu muito mal para a Alemanha e para os países vencedores da guerra. Foi um tratado bem desigual, pode-se dizer. E com essa Primeira Guerra mal resolvida e o Tratado de Versalhes, que limitou o exército alemão em 100.000 pessoas, que não permitia que a Alemanha incorporasse outros países, que não permitia que a Alemanha investisse no exército, que não permitia que a Alemanha ficasse sem pagar a indenização. Então, esse Tratado de Versalhes provocou um sentimento de vingança no povo alemão. O povo alemão queria se vingar de todas as nações que fizeram mal a ela, pode-se dizer. Lembra da Liga das Nações? A Liga das Nações, que foi o antecedente da ONU e que foi criada para não ocorrer uma nova guerra. Então, obviamente, ela falhou, porque teve a Segunda Guerra Mundial. Então, essa Liga das Nações, ela foi basicamente uma fachada. Ela não serviu para nada, ela não ajudou em nada, tanto que durante a guerra, a Alemanha saiu Antes da guerra, a Alemanha e a Itália saíram da Liga das Nações, o Japão saiu da Liga das Nações. Então, a Liga das Nações ela era totalmente dispensável. Aqui falando sobre a crise de 29, a crise de 29 também foi um antecedente da guerra, porque o liberalismo quebrou, todos os países estavam em crise econômica e aí tinha que arrumar um jeito de se reerguer. Bom, a Revolução Russa, eu já falei no vídeo sobre o período entre guerras, foi quando surgiu o comunismo ditatorial do Stalin. Só isso você precisa saber sobre a Revolução Russa. Aqui a ascensão do fascismo e do nazismo. Só que eu também falei no vídeo do período entre guerras, mas esse fascismo e nazismo ele cresceu muito porque essas nações aqui elas se sentiram não muito bem com a Primeira Guerra e precisavam de uma figura para idolatrar, precisavam de uma figura do partido ou então do ditador para transformar no novo Deus, no novo salvador da pátria. Principalmente a Alemanha com o nazismo. O Hitler foi visto como um Deus, como o salvador da Alemanha. Aqui já falando sobre anteriorizar a guerra mesmo, o Hitler ele começou a investir no exército. Ele assumiu depois de alguns golpes de Estado, aí ele foi eleito para primeiro-ministro, o presidente morreu e aí o Hitler assumiu. E quando ele assumiu, ele já começou a investir no exército, indo contra o Tratado de Versalhes. Então o Hitler pegou o Tratado de Versalhes, rasgou e jogou no chão. Ele não está mais nem aí para o Tratado de Versalhes. Quando ele começa a investir no exército, desenvolver a frota dele, os pelotões deles juntos tinham que dar no máximo 100.000 pessoas. Ele já estava com um exército de 500.000 pessoas. 500.000 pessoas é muita gente. E aí a França e a Inglaterra ficaram quietas. Por que elas ficaram quietas e não se manifestaram contra a Alemanha? Porque a Alemanha ela era muito poderosa e a França e a Inglaterra também não queriam uma nova guerra. Eles já estavam tentando se reestruturar da primeira. Fazia 20 anos que eles estavam tentando se reestruturar e aí eles não queriam uma nova guerra. Acontece que a Alemanha começa a anexar territórios um atrás do outro. O Hitler ele tem essa noção de expansão territorial, então ele vai capturando pedacinhos. Ele pega um pedaço da França, ele pega um pedaço da Polônia ainda não. Ele anexa a Áustria inteira para ele. E o povo austríaco não liga, porque o povo austríaco, a maioria era alemão. Então, essa estratégia, um atrás do outro, e indo numa velocidade absurda. Aqui está escrito da Blitzkrieg, que era a estratégia alemã na Segunda Guerra.
todas as batalhas, em vez de ser de cerco, que eles cercam o exército inimigo e batalham por dias, ou então meses, o Hitler ele pensou numa estratégia muito inteligente, que era ele juntava todas as forças dele e fazia um ataque surpresa de uma vez só. E às vezes ele arrasava países, ele arrasava uma nação inteira em questão de um dia, 2 dias, só com a estratégia da Blitzkrieg. Aí o Hitler se aliou à Itália e ao Japão. O Hitler ele pensou que ele não ia conseguir fazer uma guerra sozinho. Ele já estava pensando na guerra. Então ele se aliou à Itália e ao Japão, formando o eixo Berlim-Roma-Tóquio. Eixo é um nome que você vai ter que lembrar. O eixo Berlim-Roma-Tóquio. Aí a União Soviética tá lá tranquilaça, lá com o Stalin, eles lá comunistando e tal. E aí o Hitler, ele pensa que é muito melhor ter a União Soviética como um não inimigo do que como um inimigo. Porque a União Soviética é uma potência armada. A União Soviética é um país muito grande. Então o Hitler vai lá e assina com o Stalin o acordo de não agressão. E esse acordo de não agressão está lá nas cláusulas que se a Alemanha conquistar a Polônia, a Alemanha vai dar metade das terras polonesas para a União Soviética. Então os soviéticos ficam tranquilos quanto a esse acordo. O Hitler quer a Polônia. O Hitler ele sente necessidade de conquistar a Polônia. Por quê? Porque lá na Polônia tem o corredor polonês. O corredor polonês, alguns já ouviram a expressão, mas não sabem o que quer dizer. O território da Alemanha, ele era mais ou menos assim, vamos se dizer, na parte que tem a Polônia. Ó, tá falhando aqui a caneta. Ó, aqui o território alemão, certo? Aqui é a Alemanha. E aqui também é a Alemanha. Mas tem um ponto que separa a Alemanha em duas, que separa 2 pontos alemães. E esse aqui é o corredor polonês. Esse corredor polonês, ele era muito desvantajoso para a Alemanha, porque a Alemanha tinha que pedir permissão para os poloneses para passar, e eles pensavam, a Alemanha pelo menos pensava, que esse território era de direito deles. Então o Hitler queria o corredor polonês e queria a Polônia inteira. E também porque lá na Polônia era o país que mais tinha judeus no mundo. E o Hitler odiava judeus. O Hitler tinha um ódio imenso pelos judeus. Então ele queria a Polônia pelo corredor polonês e pelos judeus. Aí nisso está uma tensão mundial. O mundo inteiro está com medo de uma nova guerra. O mundo inteiro já está se preparando, se armando meio secretamente para uma nova guerra. Aí a França e a Inglaterra, elas pedem um fim a essa expansão do Hitler. Elas falam assim, tudo bem, Hitler, você já conquistou muitas terras, você já está expandindo a Alemanha, já foi contra o Tratado de Versalhes, já está bom. Se você invadir a Alemanha, não, se você invadir a Polônia, a gente declara guerra a você. É assim, o Hitler, obviamente, o Hitler não deu ouvidos para a França e para a Inglaterra. O Hitler ia continuar com sua estratégia de expansão. Então, em 1939, o Hitler invade a Polônia. Nisso que ele invade a Polônia, a França e a Inglaterra declaram guerra ao Hitler. E quando a França e a Inglaterra declaram guerra ao Hitler, o Japão automaticamente já declara guerra à França e à Inglaterra. Então já tem 2 países de cada lado. E quando a França e a Inglaterra declararam guerra à Alemanha, começa efetivamente a Segunda Guerra Mundial. Bom, agora eu vou sair, você tira seu print, eu vou apagar a lousa e a gente volta com a continuação. Bom, continuando a nossa aula sobre a Segunda Guerra Mundial, agora nós vamos falar sobre o conflito em si. Nós já falamos sobre os antecedentes, nós já falamos sobre a Primeira Guerra Mundial, nós já falamos sobre o período entre guerras e agora nós vamos falar sobre o conflito da Segunda Guerra Mundial. Bom, a Alemanha ela acabou de invadir a Polônia e a França e a Inglaterra declararam guerra à Alemanha. Então a Alemanha ela começa a expandir e ela não está mais nem aí para quem vai falar alguma coisa para ela. Então ela já pega metade da França, ela domina metade da França, até chegar em Paris. Paris é dominada pela Alemanha, só que Paris foi dominada, mas a Alemanha não conseguiu expulsar todos os franceses. A Alemanha apenas dominou e os franceses continuaram vivendo em Paris.
Aí a Alemanha começa a guerrear contra a Inglaterra, começa a batalhar contra a Inglaterra. Só que contra a Inglaterra são batalhas aéreas, com aviões, caças treinados para ataque. Então, na Inglaterra tem muitos combates épicos, diga-se de passagem, entre a Inglaterra e a Alemanha nos céus ingleses. Até que a Inglaterra fica de saco cheio e bombardeia Berlim. Chega uma hora que já está tendo uma guerra, né? Tá tendo guerra, 2 anos de guerra, e a Berlim está tranquila. A Berlim não tinha sido bombardeada. A Alemanha só estava atacando e não estava recebendo ataque. Os habitantes de Berlim não estavam nem sabendo que estava em guerra, para você ter ideia. Então aí do nada chega a Inglaterra e bombardeia Berlim. Então aí a Inglaterra tem um choque de realidade. Estamos numa guerra. E aí o Japão, por que a Segunda Guerra Mundial? Porque se fosse só na Europa, não seria guerra mundial. Então lá, lembra aquela região dos Balcãs, mais ou menos? Então, mais para trás, na Ásia, tem o Japão. E o Japão, ele dominou quase toda a Ásia durante a Segunda Guerra. Dominou parte da China, dominou as Coreias, dominou as ilhas da Ásia. E o Japão estava se expandindo muito. Aí chegou em 1941, o Japão gratuitamente, sem muito pensar nessa ação, atacou a base americana de Pearl Harbor. E essa base americana, ela era uma base americana, uma base aérea americana que tinha muitos soldados bons e muitos pilotos bons. Então lá morreu bastante gente, e quando eles atacaram Pearl Harbor, os Estados Unidos ficou sentido. Então os Estados Unidos entrou na guerra em 1941 para atacar o Japão. Ele não estava nem aí para o resto da Europa. E aí se formou a outra, já não estava formado o eixo Berlim-Roma-Tóquio. Então, neste momento ainda não tem a aliança. Mas em 1941 entrou os Estados Unidos, França e Inglaterra. Eles estavam juntos nessa guerra. E aí começou a se formar a Tríplice Aliança. Lembre-se, Primeira Guerra, Tríplice Aliança, Tríplice Entente. Segunda Guerra, eixo e aliança. Vamos lá. A arte está ao lado dos aliados na Segunda Guerra. Por quê? Porque os Estados Unidos está do lado dos aliados. Então, ó, Charlie Chaplin, o Capitão América foi criado durante a guerra, o Mickey, esses três aqui principalmente, eles fizeram muitas campanhas contra o nazismo, campanhas contra a Alemanha, para conscientizar a população e motivar a população a ir guerrear. Aí a Alemanha, o Hitler, ele tinha muitos pensamentos expansionistas, mas o Hitler, ele não honrava acordos. Então chega uma hora que a Alemanha ataca a União Soviética, rompe o acordo de não agressão. Só que essa foi a derrocada da Alemanha, foi quando a Alemanha começou a cair, porque a Alemanha estava dominando todos os países, ataca a União Soviética, só que a União Soviética tem um exército sensacional, pode-se dizer. Só da União Soviética morreram mais de 10 milhões de pessoas. Só que na União Soviética tinha os melhores guerreiros, pode-se dizer. Então a União Soviética resistiu. Por quê? Porque é até uma piada, mas se você colocar um russo no inverno para lutar com um urso, por exemplo, ele mata o urso na mão, meu amigo. O exército russo, ele é muito, muito forte, com homens muito, muito fortes. Então, o Hitler, ele começa a se lascar lá na União Soviética, porque ele resolve atacar a União Soviética. Só que a União Soviética, a Rússia a atual, né, ela era um espaço muito grande, era um país muito espaçoso, tanto que hoje é o maior país em território. Então, a União Soviética vai se defendendo. O Hitler, ele focou na União Soviética, ele queria a União Soviética, então ele mandou a maior quantidade de suprimentos que ele conseguiu, maior quantidade de armas, maior quantidade de homens, e foi colocando. Só que a estratégia soviética foi muito inteligente, porque eles iam vindo para dentro do país, para o interior do país, e eles iam queimando todas as casas de civis. Lógico que não com civis dentro, os civis iam embora, eles queimavam as casas. Para quê? Para quando os alemães chegassem naquela parte, não tivessem mantimentos, não tivessem nenhum lugar onde se abrigar. Então aí muitos alemães no inverno russo, que é de menos 40 graus mais ou menos,
no inverno russo muitos morreram congelados, muitos morreram por falta de suprimentos, muitos morreram por tiros mesmo, porque o exército soviético era muito forte. E aí ocorre a maior batalha da história, pode-se dizer que é a mais importante da história do mundo. Foi a Batalha de Stalingrado. Stalingrado, que era a cidade do Stalin na Rússia, na União Soviética. Então, lá em Stalingrado, que era uma cidade bem desenvolvida, era uma cidade de metrópole, então lá era um monte de quarteirões, iam tendo batalhas entre os quarteirões mesmo, rua atrás de rua, em um espaço pequeno. Morreu mais de 2 milhões de pessoas. Só nessa batalha, em uma batalha, morreu 2 milhões de pessoas. Lá no Stalingrado, na Batalha de Stalingrado, foi consagrado os snipers americanos. Aquele atirador que fica no alto de um prédio com uma arma com uma mira muito alta, muito boa, com um zoom grande, para poder atirar nas pessoas de uma visão privilegiada. E o Hitler, ele começa a ficar desiludido com a guerra. Porque ele tá vendo que ele tá atacando, ele não consegue. Ele perde a Batalha de Stalingrado, os russos conseguem expulsar o Hitler, e o Hitler fica, como assim, cara? Eu tô tentando atacar e eu não consigo. Será que o meu exército não serve mesmo para isso? Será que eu vou perder essa guerra? E aí começa o início do fim. O Hitler começa a ter pensamentos meio loucos, de querer atacar todo mundo de uma vez, de querer matar um monte de gente do seu próprio exército para chamar atenção, uma estratégia muito louca do Hitler. E aí os aliados invadem a Itália. Lembra que eu falei no vídeo sobre a Primeira Guerra de que a Itália tinha trocado de lado pela primeira vez numa guerra? Porque na Segunda Guerra ela também trocou de lado. Tá vendo que a Itália ela era do eixo Berlim-Roma-Tóquio. Só que a Itália ela estava sob o comando de Benito Mussolini, que era amigo de Adolf Hitler. Então, logicamente, eles eram amigos, eles iam continuar no acordo. Só que o Benito Mussolini, ele foi deposto pelos aliados. Então, quando ele foi deposto, os aliados invadem a Itália e retomam a Itália para si. Então, agora a Itália está lutando ao lado das forças aliadas. Assinou um acordo lá e agora está lutando do lado das forças aliadas. E aí ocorre o dia 6 de junho de 1944, que é o dia D. O dia D, que é o principal dia da Segunda Guerra Mundial, que foi a maior invasão aeronaval da história do mundo. No momento do dia 6 de junho, as forças aliadas soltaram homens de paraquedas, um monte de forças de aviões, muitos navios e muitos homens na costa da Normandia, que ficava perto da França. Então, quando eles desceram na Normandia, começou um ataque surpresa. E esse ataque surpresa fez a França ser retomada. Então agora a Alemanha perdeu a França, perdeu a Itália e a Alemanha está indo numa derrocada, está indo para baixo. A Alemanha está perdendo a guerra. Aqui um parênteses para falar sobre o Holocausto. O Holocausto foi a purificação, entre aspas, que o Hitler pregava, a purificação do mundo, onde ele dizia que a raça ariana era superior e que todas as outras raças deviam ser exterminadas. Então, os judeus, principalmente, foram os que mais sofreram com o Holocausto, mas também sofreram negros, ciganos, gays, qualquer pessoa que fosse que não fizesse parte da raça ariana, que não fosse branco e alemão. Então, os campos de concentração eram onde ficavam as pessoas lá trabalhando. Tinha os guetos também, pode citar o campo de Auschwitz nos campos de concentração. Tem o gueto de Varsóvia na Polônia, que era muito lotado, tinha muita gente. Chegou uma época que tinha 500 mil pessoas morando nesse gueto. Tinha, no Holocausto em si, 6 milhões de judeus morreram, só de judeus. E aqui está falando da solução final, que foi uma solução encontrada por um nazista em 1942, quando eles estavam gastando muitas balas para matar judeus, e eles não queriam gastar seus mantimentos e seus suprimentos matando judeus. Então eles colocavam os judeus nas câmaras de gás e depositavam o gás, matava na hora mesmo, bem mais prático para os alemães. Bom,
o Brasil na Segunda Guerra foi uma coisa interessante, porque o Brasil nessa guerra, ele participou bem, ao contrário do que muitos dizem. O Brasil ele foi significativo na guerra. O Brasil ele conquistou muitas terras da Itália. A maior batalha brasileira em guerras no mundo é a Batalha de Monte Castelo, quando o Brasil tomou a base de Monte Castelo, a base nazista, e retomou para os aliados. Bom, aí tá mais ou menos em 1944, começa uma corrida por Hitler, porque todo mundo já sabe que a Alemanha vai perder a guerra, mas aí entre os aliados é uma corrida para ver quem vai hastear a bandeira em Berlim e vai se declarar como vencedor. Então todo mundo vai indo atrás da Alemanha, todo mundo indo atrás do Hitler, a União Soviética, que está na Tríplice Aliança, na Aliança, a União Soviética na Aliança, os Estados Unidos, a Inglaterra, a França, estão todos indo atrás do Hitler. E aí chega um momento que o Hitler se mata junto com a sua esposa. E aí a Alemanha se rende. Quem chega primeiro na Alemanha é a União Soviética, hasteia a bandeira do comunismo, pode-se dizer, a bandeira soviética, e vence a guerra. Só que aí a Alemanha se rende e você pensa, acabou a guerra? Não acabou a guerra. Porque é a Segunda Guerra Mundial. E o Japão ainda está lá, conquistando seus territórios no Japão. Não, conquistando seus territórios na Ásia. Só que os Estados Unidos estão focando nos territórios japoneses. Porque os Estados Unidos ele é vingativo. Ele queria vingar o ataque de Pearl Harbor. Mano. Então o que aconteceu? O Japão ele viu que não ia dar para vencer só ele, todas as forças aliadas. Então começou os ataques dos kamikazes. Quem eram os kamikazes? Eram pilotos suicidas japoneses que pegavam seus aviões e jogavam para cima de porta-aviões, ou então de navios, ou então de outros aviões americanos, para tentar conquistar algum tipo de vantagem. Só que, logicamente, os kamikazes eles eram desesperados. Os japoneses estavam desesperados, então não deu muito certo essa estratégia. Estados Unidos vingativo, o Japão já estava praticamente vencido, só que os Estados Unidos ficou 3 anos desenvolvendo o Projeto Manhattan. O Projeto Manhattan era um projeto de uma bomba nuclear muito forte que poderia ser utilizada em alguma hora. Só que ele está chegando no final, o Japão já está quase se rendendo e os Estados Unidos não usou a bomba. Então eles pensaram, putz, não vamos desperdiçar essa bomba, né? A gente fez, vamos usar. E aí os Estados Unidos sobrevoam a cidade de Hiroshima, solta a bomba atômica. Morre 100 mil pessoas automaticamente quando cai a bomba atômica. Depois eles sobrevoam a cidade de Nagasaki, no Japão, e a bomba atômica mata 60 mil pessoas automaticamente. A bomba pisou no solo, morreram 60 mil pessoas. E aí o Japão se rende e acaba a Segunda Guerra, porque o Japão não aguenta mais toda essa pressão dos Estados Unidos. No saldo total da Segunda Guerra, entre 50 e 80 milhões de pessoas morreram. E a guerra acabou, isso você pode anotar, não coube na lousa, mas você pode anotar. Depois da Segunda Guerra, os Estados Unidos viraram a maior potência mundial. Os Estados Unidos e a União Soviética começaram a entrar em atrito, porque os dois queriam a cabeça de Hitler, entre aspas. Quem chegou primeiro foi a União Soviética. Então começa a Guerra Fria, a divisão, a cortina de ferro. A Alemanha se divide em dois, um pedaço para a União Soviética, um pedaço para a parte comunista e um pedaço para a parte capitalista, um pedaço para os Estados Unidos. Então põe o Muro de Berlim, começa a Guerra Fria. E, bom, basicamente isso que aconteceu na Segunda Guerra, tirando a parte de que a Alemanha se lascou completamente, mas isso todo mundo já sabe. Então essa foi a Segunda Guerra Mundial. Eu vou sair, você tira seu print. Bons estudos.